Como está sendo tomar o Venvance genérico. Tem 2 semanas que eu tô tomando ele. E hoje eu vou dar o relato. Eu não quis falar antes a minha posição desta medicação, porque eu achei que era um pouco cedo. E agora tem 2 semanas, eu acho que dá pra falar da medicação. O que foi a coisa que eu notei de diferença? A primeira diferença. O Venvance genérico, ele não me dá sonolência. O Venvance da Takeda, ele tava me dando sonolência. O Venvance da Takeda, ele me dava como se fosse uma letargia, um torpor. Quem tomou o Venvance da Shire sabe a diferença que eu tô falando. O Venvance da Shire, ele trazia como se fosse uma atividade, mas algo concentrado, algo mais consistente. Com a Takeda foi uma diferença muito grande, muito grande. Eu tinha muitos dias que eu tomava e dormia. Ele me dava uma extrema sonolência. Só que quem toma sabe a dificuldade que é ficar sem tomar. Com o Venvance, esse Venvance genérico que eu tô tomando, ele não dá essa sonolência. Eu tomo uma dose muito pequena. Eu compro o Venvance de 70 mg, a minha psiquiatra ela passa dos 70, só que eu fraciono ele em 20 mg. Então, uma cápsula de 70, praticamente ela dura 3 dias pra mim. Antes, uma cápsula de 70 da Shire, eu tava dividindo em 2 doses. Às vezes eu dividia em 3, mas eu quase não sentia o resultado. E quando eu sentia era um resultado de sonolência, de moleza. O Venvance genérico, ele me trouxe como se fosse uma estabilidade. Ele não dava mais aquela moleza, aquela sonolência que a Takeda tava me dando. Na verdade, não teve assim tantas diferenças. A diferença maior que eu senti foi não ter essa moleza, não ter essa preguiça, não ter também o coração acelerado, porque apesar que a dose que eu tomo pequena, justamente porque isso, aquela sensação do coração um pouco mais acelerado, isso me incomoda. Eu fiz a avaliação neuropsicológica, na avaliação constou o transtorno de déficit de hiperatividade. Eu não tenho déficit de atenção, ao contrário, eu tenho hiperfoco, muito foco. Então, o Venvance, a médica agora vai ajustar a medicação, eu tenho na quinta-feira consulta, então a gente vai ver o que vai ser ajustado com a medicação. Mas essa questão do foco, o Venvance, ele me potencializa. Eu já tenho um hiperfoco, o Venvance, ele aumenta muito meu foco. O Venvance genérico, nesse sentido do foco, eu não notei muita diferença. Não notei porque o da Takeda me mantinha com foco, o da Shire também, mas é a questão da hiperatividade. Agora a questão da hiperatividade, eu tomo uma dose pequena. Eu não tomo uma dose, para eu me manter parada, a hiperatividade diminuir significativamente, eu tenho que tomar uma dose maior. Só que uma dose maior, o meu corpo não se sente bem. Então, o relato que eu tenho que dar pra vocês, o relato que eu tô aqui pra falar a respeito do Venvance, é esse. Ele me trouxe mais clareza, ele me trouxe mais... Ai, gente, como que palavra que eu vou usar? Me faltam as palavras pra expressar. Então, para aquelas pessoas que entraram nesse vídeo que querem saber a diferença principal do Venvance genérico pro Venvance original, que eu, Tayana, senti, diminuiu a minha letargia. O Venvance genérico, ele é mais, eu vou usar a palavra clean, ele é mais claro, ele é mais calmo, ele é mais claro. É assim, eu consigo, ele é mais claro, ele é mais luminoso. Não sei se eu consigo me expressar, desafiador isso pra mim. Mas ele é mais claro. O Venvance original, ele me causava meio que, algumas vezes, um peso. Porque a minha vontade, assim, o hiperfoco, ele é tanto que eu quero ficar o dia inteiro só dentro de casa. Com o Venvance genérico, diminuiu um pouco isso. O Venvance... Existe um estudo científico, eu vou procurar esse estudo e vou ver se eu consigo anexar nos comentários. Existe um estudo muito legal, que eu acho que toda pessoa que toma o Venvance deveria ler esse estudo, que as pesquisadoras, elas relatam a respeito de... Elas colocam um experimento com os ratos em um ambiente fechado e uma alimentação para o rato. Então o rato ele tem que fazer um certo caminho para chegar até aquela alimentação. E eles começam a dar doses diárias de Venvance para os ratos e observar como que eles vão reagir até aquela alimentação. Antes dos ratos eles tinham que fazer um certo percurso, se movimentar até chegar no alimento. Depois de um período que eles estão tomando o Venvance, eles perdem essa movimentação, eles não conseguem mais se movimentar e eles começam a fazer só o mesmo caminho meio que obsessivo. Então elas conseguiram comprovar que o Venvance ele causa como se fosse, eu não vou saber explicar a palavra, mas como se fosse uma limitação de movimento. Ele começa a trazer a pessoa para um bloqueio, ela só quer ficar ali fazendo aquilo. Faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali. Ela começa a perder a vontade de explorar novos lugares, novas coisas, novos movimentos. E isso eu observei, tanto que quando eu busquei outro psiquiatra para me auxiliar, eu estava percebendo esses sintomas, eu tinha dificuldade de movimentação, de interação social. É lógico que agora com o diagnóstico do TEA, né, eu consigo compreender muitas coisas. Mas o Venvance, esse Venvance da Shire, ele diminuiu, o Venvance da Takeda, o Venvance genérico, ele diminuiu
esse bloqueio. Ele parece que me trouxe um pouco mais de liberdade, mas isso ainda é muito sutil, e é como eu falei, a dose que eu tomo é muito pequena. Mas a principal coisa que eu senti de diferença neles foi não me dar o torpor, não me dar mais aquela lentidão, aquela sonolência. Ele me deixa normal, estável.